Salve, torcida! Vamos lá, mais um giro de notícias aqui do canal Careca Vascaíno, bem rapidinho. Vamos à matéria de ontem aqui, galera, divulgada aí pelo Globo. Com dívida com fornecedor, Vasco fica sem refeição no CT dos profissionais. Clube fecha com nova empresa sem resolver pendências com a antiga, com contrato em vigor ainda. Partes conversam e prometem acerto nesta sexta-feira. Dívida antiga. Arthur Brandão, Buffet Eventos, é responsável pelo fornecimento de refeições no Vasco desde junho de 2018. Em fevereiro de 2020, o clube já havia tido o fornecimento interrompido pela empresa devido à falta de pagamento. Brandão afirma que em contrato tem o direito de interromper parcial ou integralmente o fornecimento de refeições em caso de falta de pagamento. Em maio, o clube assinou uma confissão de dívida no valor de R$ 1.979.000, com o montante a ser pago em 6 parcelas. Entretanto, apenas 2 foram efetivamente quitadas. Em março deste ano, o clube recebeu ordem judicial para que pagasse o valor. O Vasco entrou com embargos, questionando a confissão da dívida. O fornecimento seguiu acontecendo, mesmo com os atrasos no pagamento. E os 1,6 milhões soma-se cerca mais de 870 mil. Que daqui para frente a gente não tenha mais nenhuma ação trabalhista. Eu quero interromper esse ciclo de ação trabalhista. A gente contrata o jogador ou o técnico, a gente não paga, ele vai para a Justiça do Trabalho, o Vasco não se defende de maneira eficiente, isso vira uma causa de 1 milhão, pode virar uma causa de 5, 7, 8 milhões. Quero acabar com isso. A minha gestão pretende pagar os salários para a gente não ter que passar essa vergonha de 490 ações trabalhistas que a gente tem hoje. Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. O que ele é? Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. O que ele é? Mentiroso. Denúncia. Arthur Brandão afirmou, olha isso, hein, galera, que a atual diretoria tem mexido no número de refeições e na qualidade da refeição oferecida na tentativa de reduzir gastos. Segundo ele, o clube diminuiu a quantidade de refeições disponíveis para jogadores e comissões técnicas das categorias de base. Além disso, passou a oferecer à base a mesma refeição que é oferecida aos funcionários, segundo ele, com menos variedades e fontes de proteína. Antes a base tinha acesso a refeições intermediárias, ou seja, superior à dos funcionários e inferior à do elenco profissional. Oi, Wellington, boa tarde, tudo bem? O que aconteceu foi uma situação muito chata, Wellington, porque hoje, ao chegar no CT, os meus funcionários foram proibidos de entrar, foram constrangidos, entendeu? Foram proibidos de entrar e foram notificados de que uma outra empresa iria fazer o serviço de alimentação lá no CT hoje. Isso por quê? Por que foi tomada essa ação? Porque após, como todo mundo sabe, o Vasco tem uma dívida comigo grande, uma dívida já passada da outra administração, que está até na justiça, uma dívida dessa administração, que quando chegou aqui tinha um valor, e esse valor aumentou mais do que o dobro para os dias de hoje, e eles não fazem o pagamento. Em função de não fazer o pagamento, dia 18 eu fiz uma notificação, conforme contrato, que eu poderia interromper o serviço parcialmente ou totalmente a qualquer momento após 24 horas de notificado. Como o Vasco não se manifestou através do seu CEO, que sempre se manifesta quando eu faço algum comunicado desse tipo, não se manifestou,
eu esperei mais uma semana, no dia 26 eu fiz uma segunda notificação e novamente não houve nenhum comunicado por parte do Vasco. Eu diariamente ligava para o financeiro para saber se tinha alguma coisa e ninguém me falava nada. Aí aguardei, dia 26, sábado, 27, domingo, 28, segunda, 29, terça. Aí no dia 30, como no dia 28 meus funcionários ficaram lá até tarde, porque o time jantou e ia viajar depois da janta, e no dia 29 era folga geral no CT, eu no dia 30 aproveitei e dei folga para os meus funcionários, até para compensar as horas extras que eles tinham lá, e paralisei o serviço conforme tinha sido notificado e que eu poderia parar, visto que o time estava em Goiás e que só teriam lá poucos funcionários e talvez, sei lá, 3, 4, meia dúzia de jogadores que iriam fazer, seriam os não relacionados. Então não fiz o serviço no CT, porém em São Januário fornecemos mais de 200 refeições aqui para base, para funcionários, para feminino, futebol. O sub-20 que jogou, se alimentou em São Januário, levou lanche. O sub-17 que jogou no dia anterior, se alimentou, levou lanche. Quer dizer, todos os serviços foram feitos aqui, só lá no CT que houve uma interrupção. Aí, hoje, normalmente, quer dizer, todos os produtos meus estavam lá dentro, equipamentos, que é tudo meu. Hoje mandei meus funcionários normalmente para lá, eles foram para trabalhar, porque a interrupção foi só ontem, e quando chegou lá eles foram surpreendidos, dizendo que não poderiam entrar, que a partir de hoje nós não faríamos mais serviço nenhum lá, que eles tinham contratado uma outra empresa, e essa empresa entrou e começou a fazer serviços dentro da cozinha, usando equipamentos que me pertencem, porque os equipamentos que estão lá não são do Vasco. Eu investi em equipamentos lá, porque eu tinha um serviço, um contrato em que eu forneceria equipamentos para lá. E nisso, inclusive, os equipamentos são meus. Então, fui pego de surpresa. E aí uma situação muito difícil, porque tiraram meus funcionários, mandaram que não tirasse foto de nada, pegaram os funcionários, conduziram lá para a rua, 3 seguranças para levar 2 senhoras, que são as minhas cozinheiras. O meu sócio e a minha nutricionista foram paradas lá naquela guarita, na entrada, e queriam tomar o crachá do carro, e ele disse que não daria, e aí depois foram dizer para eles que eles tirassem o carro dali, porque tinha uma ordem do pessoal ali da comunidade para que tirasse o carro. Quer dizer, quem deu o recado foi o pessoal do Vasco. Uma situação bastante constrangedora, muito triste. E aí, obviamente, chamei meu advogado, comecei a agir dentro disso e fui chamado pelo CEO por telefone, perguntando se eu estaria no Vasco. Eu disse que sim, e marcaram uma reunião comigo 1h30 lá na presidência. O presidente me chamou, aí fui, conversei com o presidente, chamei meu advogado, conversamos lá durante mais de 1 hora. O presidente disse que não tinha interesse que eu parasse o serviço, mas que chegou a notícia para ele, chegou lá truncada, e eu expliquei toda a situação ao presidente. Ele disse que não sabia de metade do que eu falei, e então que a gente poderia continuar servindo, que ele teria o maior interesse em tentar pagar. Eu sei que a situação do Vasco é difícil, tanto sei que a gente tem fornecido e tem mantido, e a princípio nós vamos voltar a servir, eles vão fazer um esforço para pagar, dentro das possibilidades, e vamos ver o que é que acontece, entendeu? Foi a solução mais ou menos de consenso que houve. Agora, não havia necessidade de passar por nada disso, desde que a pessoa que administra, que é o CEO, e a moça lá a administradora lá do CT, tomassem posturas mais corretas do que o que tomaram, porque não foram corretos comigo. A verdade é essa, entendeu? Eu tenho 20 anos aqui dentro como concessionário, 53 anos como sócio, e acho que não era isso. Falei para o presidente, o Vasco tem todo o direito de rescindir o contrato comigo no momento que quiser. Só não pode desculpe o termo, me sacanear, porque eu acho que eu não mereço isso. Estou aqui dentro há muitos anos fazendo um serviço correto e não mereço isso. Então, o presidente se mostrou surpreso com isso e disse que não era essa a intenção e que então a gente continuaria a parceria aí. Vamos ver como vai rolar isso.
A situação é essa, e isso que eu queria te passar. Agradeço aí, peço desculpas, um abraço para você e para todos os ouvintes.